Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, para a gente poder iniciar, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando a aula. Aquela informação que você achar interessante e importante, você pode printar a tela e passar essa informação para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Ok, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, né? O estudo do átomo, a atomística, certo? Então já apresentamos algumas características atômicas, falamos dos diversos modelos atômicos, ok? Agora estamos estudando a eletrosfera, né, do átomo. Lembrando que o átomo ele vai estar dividido em núcleo e eletrosfera. Os elétrons vão estar contidos na eletrosfera. E as reações químicas, turminha, elas acontecem na eletrosfera, na transferência de elétrons. Então, a nossa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a eletrosfera. Tudo bem, turminha? Então, vamos iniciar. Então, um novo modelo para explicar o comportamento dos elétrons, segundo descobertas como a mecânica quântica, o fato do elétron funcionar como, ora como partícula, ora como onda. Então, novas descobertas apareceram, certo? E aí a ideia de átomo, modelos atômicos, tiveram que ser reformulados, beleza? Então, um novo modelo. Olha só. Sommerfeld, ele percebeu em 1916 que os níveis de energia eles estariam divididos em regiões menores. Essas regiões menores foi chamado de subníveis de energia. Então, sabemos que os elétrons estão girando ao redor do núcleo, em órbitas circulares, que foram denominadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas, ok? Só que se percebeu que essas camadas elas sofriam divisões, certo? E essas divisões foram chamadas de subníveis de energia. Em 1927, né, o Schrödinger ele propõe que cada elétron de um átomo ele é caracterizado por determinada quantidade de energia. Assim, para distribuirmos os elétrons, né, da eletrosfera, devemos conhecer a energia dos elétrons nos níveis e subníveis. Turminha, essa figurinha aqui é um dos experimentos que os químicos e físicos utilizaram para propor essa ideia de subníveis, que os elétrons estão divididos em subníveis de energia, e esses subníveis vão seguir uma ordem energética, certo? Aqui são raias do espectro. Então, olha só, o espectro do hidrogênio, ele sofre uma divisão. Então, isso quer dizer que os elétrons estão ocupando regiões específicas desse espectro. A essas regiões específicas, nós demos o nome de subníveis de energia, tá certo? Os níveis eles vão ser representados, né, por números de 1 a 7, então nível 1, nível 2, até chegarmos no nível 7. E por que para no nível 7? Porque o maior átomo conhecido, né, na atualidade, os elétrons vão ocupar, né, esse nível 7. Então, se novos átomos forem descobertos com mais elétrons, então pode ser que um oitavo nível seja necessário. Por enquanto, a gente para no nível 7, né? E equivalem às camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q. Então, nível a gente representa por números e as camadas por letras. Já os subníveis, eles vão ser identificados pelas letras S, P, D, F, mas a gente pode continuar, né? Na verdade, não há uma quantidade limite. No entanto,
para o maior átomo conhecido, a gente vai parar no subnível F. Então, nós temos, no máximo, 4 subníveis atualmente, certo? Então, assim temos, olha só, 1S. O que significa 1S? Nível 1, subnível S. Se você está lendo o livro de Química e aí se deparou com 3P, o que isso representa? Representa o nível 3, subnível P, ok? Assim a gente vai identificar o nível e o subnível para aquele determinado elétron. E aí, turminha, nós vamos ter esse diagrama, essa distribuição segundo a eletrosfera. Vamos ter essa distribuição em nível e subnível. Então, o nível 1, ele vai apresentar um único subnível, certo? Subnível S. Então, 1S. Já o nível 2, ele se divide em duas sub-regiões ou subníveis. Subnível 2S e o subnível 2P, certo? O nível 3, então nós vamos ter 3 subníveis, 3S, 3P, 3D. O nível 4, 4 subníveis, 4S, 4P, 4D, 4F. Legal? Pegaram? Aí você pode dizer, então, nível 5, vou ter 5 subníveis. Aí você vai observar que eu coloquei um asterisco, olha só, no 5G. Por quê? Porque o 5G ele é apenas teórico, não é real, não é prático. Até agora, para o maior átomo conhecido, os elétrons não ocupam no estado fundamental, certo? O nível 5, subnível G. Ele é apenas teórico, certo? Então, se novos átomos forem descobertos com mais elétrons, pode ser que esse nível subnível 5G seja ocupado, beleza? Então, na prática, o nível 5 ele vai parar no quarto subnível, no subnível 5F. O nível 6 ele para no nível D, então eu tenho 6S, 6P, 6D, e o nível 7 ele chega até o P, 7S, 7P. Tudo bem, turminha? Os outros eles são apenas teóricos. Aqui nós temos o aumento energético nos níveis. Então, quando eu olho essa representação, o que eu vou entender? Que o subnível menos energético, certo? É o subnível S. O mais energético é o subnível F. Então, isso quer dizer que os elétrons vão ocupar inicialmente o subnível S, depois ocupar o P, em seguida, se tiver o subnível D, até chegar no subnível F. O subnível F ele vai ser ocupado por último. Por quê? Porque é o mais energético. A gente vai ocupar, os elétrons irão ocupar, primeiramente, os níveis subníveis menos energéticos, para poder chegar no mais energético. Turminha, é como se fosse um grande degrau, uma grande escadaria, certo? E se nós temos uma escadaria, primeiramente nós vamos ocupar aqueles níveis mais baixos. Então, primeiro o primeiro degrau. E assim nós vamos ocupando, subindo a escadaria até chegar no ponto mais elevado, se tivermos energia suficiente para chegar lá, certo? A mesma coisa na eletrosfera. Para chegar no subnível 5F, o nível 5, subnível F, então a gente precisa de uma grande quantidade de energia. E aí eu coloquei aqui para vocês, que o 5F ele é o nível subnível mais energético. O 7S é o mais externo, lembrando que nós temos 7 camadas, 7 níveis, então o mais externo é o 7, certo? Só que o mais energético vai ser o 5F, tudo bem? Então, é uma grande escadaria. Mas aí você pode se questionar. O 7, o 7S, na verdade o 7P é o mais externo. Por que ele não é o mais energético?
essa dúvida ela foi esclarecida por Linus Pauling. O Pauling ele montou um esquema que vamos chamar de diagrama e através desse esquema, dessa representação, tá certo? A gente consegue fazer a distribuição correta em nível e subnível de energia, começando do menos energético, chegando ao mais energético, tá certo? Olha só, nessa distribuição eletrônica, o que a gente pode aprender? E outra coisa, rapidinho, se você quiser printar a tela, é interessante. Esse diagrama é importante você saber montar, porque toda questão que envolver distribuição eletrônica, questões que envolvam tabela periódica, ligações químicas, a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica. E se precisamos fazer a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus Pauling, né, é uma mão na roda. Vai nos ajudar a descobrir, né, essa distribuição correta. Tudo bem? Então a gente começa, olha só, pelo nível 1, subnível S. Aí eu vou, ó, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Você está observando que nós temos aqui umas setas vermelhinhas. Essas setas é a ordem de ocupação. Primeiro um S, depois eu vou ocupar o 2S. Ocupado o 2S, aí ó, o elétron vai ocupar agora o 2P, o 3S. E aí, ocupou o 3S, ele vai ocupar o 3P, o 4S. Só depois de ele ter preenchido o 4S que ele vai preencher o 3D. Então, o que acontece? Ele vai preencher primeiro o mais externo, que é o 4S, para depois preencher o mais interno, o 3D. Por quê? Porque o 3D é mais energético. Então, para o elétron, é mais fácil ocupar o nível 4, subnível S, para depois ocupar o nível 3, subnível D, certo? Então, são esses detalhes que esse diagrama ele nos ajuda a compreender, certo? Cada nível ou camada vai ocupar, ó, eu coloquei aqui na tela, uma quantidade máxima de elétrons. Então, a camada K, que é o primeiro nível, suporta até 2 elétrons. A segunda camada, né, o nível 2, a camada L, comporta no máximo 8 elétrons. E cada subnível também ele vai ter uma quantidade de elétrons que ele vai suportar. O subnível S ele suporta até 2 elétrons, o subnível P até 6 elétrons, o D 10 elétrons e o subnível F ele vai suportar até 14 elétrons, certo? A gente não pode, por exemplo, colocar no subnível P 7 elétrons, jamais, vai estar errado, certo? Bom, ao fazermos a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Pauling, a gente vai, né, perceber uma quantidade de elétrons em cada subnível, né, no seu lado direito superior. E aí nós vamos ter essa representação, ó, que eu coloquei assim, ó, NSX, onde N quer dizer o nível, o S, subnível, que poderia ser o P, poderia ser o D ou o F, ok? E como um expoente, funcionando como um expoente, nós vamos ter o número de elétrons existentes no subnível. Olha um exemplo. Para o hidrogênio, 1s1. Turminha, 1s1 quer dizer o quê? O número 1, esse número 1 grande, ele é o nível 1 ou camada K. A letra é o subnível, subnível S, poderia ser P, D ou F. E esse expoente 1, um elétron. Então, isso quer dizer que eu tenho um elétron no subnível S do nível 1. O nível 1 possui o subnível S, que possui apenas um elétron. Assim, a gente interpreta, certo? Essa representação. E aqui nós temos a distribuição eletrônica, né, utilizando o diagrama de Linus Pauling. Nós temos a distribuição eletrônica de alguns elementos.
Você pode pegar uma tabela periódica no seu livro de química, ou então consultando a internet, e aí você vai pegar a tabela periódica. Com a tabela periódica, você vai ter o quê? O número atômico do elemento, e conhecendo esse número atômico, você pode fazer a distribuição eletrônica para todos os elementos da tabela periódica, certo? Olha só, o elemento lítio. O lítio ele tem número atômico 3, então isso quer dizer que ele vai ter 3 elétrons, certo? Aqui ele está no estado fundamental, prótons igual a elétrons. 3 prótons, 3 elétrons. Como fica a sua distribuição eletrônica? Ó, 1s2, 2s1. O hidrogênio que tinha 1s1. O hélio, 2 elétrons, 1s2. O lítio, 3 elétrons, olha só, o S ele suporta até 2. Então, eu vou colocar os 2 elétrons, 1s2, e vai sobrar 1. Esse elétron que está sobrando, ele vai para o próximo nível, o nível 2, ocupando o subnível S. 1s2, 2s1, certo? Aqui no oxigênio, não, o neônio, neônio número atômico 10. 1s2, ok? 2s2. Então, ocupei o primeiro nível, subnível, preenchi. Vou para o próximo nível, subnível S, preenchi. 1s2, 2s2. Ainda faltam 6 elétrons, porque são 10. Vou para o próximo nível, subnível, que é o 2p. O P ele suporta até 6. E como está faltando 6 elétrons, 2p6. Pronto. Eu distribuí os 10 elétrons do elemento neônio, 1s2, 2s2, 2p6. Se somarmos os expoentes, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Número atômico 10. O sódio, 11. Número atômico 11, 11 elétrons. Certo? Então, olha só. 1s2, 2s2, 2p6. 10 elétrons. Tudo preenchido. Ainda falta um elétron. Vou para o próximo nível. Quem é o próximo nível? Nível 3. Qual o subnível? S. 3s1. Turminha, assim a gente vai fazendo a distribuição para todo e qualquer elemento da tabela periódica, certo? Aqui no caso, o elemento magnésio. Vamos trabalhar melhor e falar da camada de valência. Então, olha só. O magnésio, número atômico 12, então ele vai ter 12 elétrons, certo? Então, eu vou ter ó, um S2, que quer dizer o quê? Ó? Nível 1, certo? Ou camada K. Nesse nível, nós temos 2 elétrons, porque eu tenho o subnível S com 2 elétrons. E aí, nós vamos, ó, 2s2, 2p6. Então, o próximo nível é o nível 2, a camada L. E olha só, nós temos quantos elétrons nessa camada? 2 mais 6, 8 elétrons. Então, na segunda camada, no segundo nível, eu estou com os 8 elétrons. E aí eu vou para o nível 3, porque até agora eu tenho 10 elétrons, está faltando 2. Nível 3, subnível S. O S cabe até 2 elétrons, está faltando 2, então 3s2. Nível 3, né, a camada M, com seus 2 elétrons. Aí o que acontece? Olha só, camada de valência é o nível mais afastado do núcleo e que corresponde, né, sempre ao maior número de N. Então, quem é a camada de valência, né, qual é a camada de valência para o magnésio? É a terceira camada, o terceiro nível, né? É aquela camada mais afastada. Então, camada de valência é aquela camada mais afastada, seria a última camada para o elétron, certo? Agora, olha só, o elemento cloro. Então, cloro, 17 elétrons. Vamos fazer aquela mesma distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Lembrando, se somarmos os expoentes, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 12 mais 5, 17. Show de bola? Então, qual é a camada de valência para o cloro?
a camada de valência vai ser a última camada. Então, eu tenho primeira camada, segunda, terceira. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Qual é o mais afastado? O nível 3. E no nível 3 ele tem quantos elétrons? 7 elétrons. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado, turminha. Ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!